Foi como se minha esposa tivesse cortado minha masculinidade com uma faca de açougueiro. Olá, meu nome é Moraes e essa história que vou compartilhar hoje com você é incrivelmente vergonhosa e dolorosa. Tem a ver com o meu problema de ereção que me envergonhou, me humilhou e quase arruinou o meu casamento e toda a minha vida. E o único motivo para eu querer te contar a minha história é que essa terrível e humilhante experiência me levou até a verdadeira raiz do problema de ereção, que não tem nada a ver com um baixo nível de testosterona, conforme já publicaram recentes pesquisas da Universidade de Colômbia e diversas outras universidades americanas. Se você está tomando suplementos de testosterona para acabar com o seu problema de ereção, é muito provável que você esteja sendo enganado. E o mais importante nesse vídeo é que você vai descobrir como eu consegui vencer o meu problema de ereção para sempre em algumas horas. E sem 1. Suplementos. 2. Medicamentos caros que prejudicam o coração, como Viagra, e que não combatem a verdadeira causa do problema de ereção. 3. Ou sem ter que pagar R$ 6.000 por um tratamento de reposição hormonal que não funciona. Eu vou te mostrar como eu consegui desfrutar de ereções completas e duradouras quando eu precisasse. E, devolvendo a minha esposa, o homem vigoroso e potente que ela desejava desesperadamente e sentia falta por mais de uma década. Após aplicar o método em você mesmo, você vai experimentar as mais potentes, duradouras e completas ereções da sua vida. Não importa qual idade você tem, se você sofre com problemas de ereção grave ou se você deseja apenas adicionar mais energia e vigor à sua vida sexual. Agora, se você está pensando que isso é loucura ou bom demais para ser verdade, eu entendo perfeitamente. Eu era exatamente como você. Pensava que o único meio possível de resolver meu problema de ereção seria pagar milhares de reais por ano às companhias farmacêuticas, como a Pfizer, mesmo eles ganhando bilhões de reais ano após ano, às custas de nossa situação vergonhosa e que nos traz até depressão. Então, tudo o que eu peço é que você continue comigo pelos próximos 5 minutos, para que eu lhe mostre a ciência por trás do método de solução para o problema de ereção que eu vou compartilhar nesse vídeo. E te mostrar por que a bilionária indústria farmacêutica não quer que você descubra esse método secreto, que pode efetivamente e rapidamente mudar a sua vida e permitir que você aproveite naturalmente de ereções longas e duradouras sempre que precisar. É exatamente isso que já aconteceu para 18.921 pessoas no Brasil. Pessoas como o Reinaldo Silva, de Petrópolis, Rio de Janeiro, que diz: saber que existia uma forma completamente natural de ter uma ereção quando eu quisesse, sem tomar remédios, parecia impossível para mim. Mas eu resolvi meus problemas de ereção só com alguns itens do supermercado. Como eu não soube disso antes? Eu estava cansado de gastar R$ 30 por comprimido de Viagra para melhorar meu desempenho na cama. Minha vida amorosa estava em crise. Como consequência disso, eu decidi dizer que se dane e tentar o seu método. Moraes, eu estou muito feliz com a escolha que fiz. Em 48 horas eu tive as ereções mais potentes da minha vida. Eu não estou brincando. Foi incrível. Agora minha esposa está sempre me cercando e isso não é problema algum, porque eu posso responder a ela quantas vezes quiser, até mesmo várias vezes ao dia. E Jorge Henrique, de Brasília, que diz: antes de encontrar seu site eu estava infeliz. Dizer que minha vida sexual com minha esposa ia mal era pegar leve. Praticamente não existia mais sexo há uns 8 anos. O problema era que eu não podia tomar remédios devido a algumas dores no peito que senti no passado, e me restavam poucas opções. Eu tentei alguns extratos de ervas que são vendidos em farmácias de manipulação, mas quando olhei os ingredientes, eu percebi que eram nada mais que um bando de produtos químicos que também possuíam efeitos colaterais pesados. Esse é o diferencial do método turbinador de ereção que você compartilha em seu vídeo, que o faz tão especial. Eu não preciso comprar nenhum comprimido estranho, eu simplesmente sigo e obtenho resultados, verdadeiros, enormes resultados, se é que você me entende. Salvou meu casamento e me deu minha esposa de volta. Obrigado. E Samuel B., de Erechim, Rio Grande do Sul, que escreve: sendo um homem recém-divorciado, ter relações íntimas pela primeira vez com uma mulher que não a minha esposa me deixava muito nervoso. Eu esperava que, quando chegasse a hora, eu esquecesse o nervosismo e tudo desse certo.
Mas não dava. Em 3 ocasiões diferentes, 3 mulheres com quem eu estava saindo quiseram ter relações íntimas comigo. E em cada uma dessas ocasiões, o meu nervosismo, a minha ansiedade me impediram de conseguir. Foi humilhante, e a cada falha eu ficava mais aterrorizado de acontecer novamente da próxima vez, como uma profecia. Por isso, fiquei tão maravilhado quando assisti o seu vídeo e descobri que havia um jeito simples de garantir que o meu membro estivesse sempre pronto, mesmo se eu estivesse nervoso e receoso. Eu comecei a fazer exatamente o que você diz na apresentação e certo de que, da próxima vez que eu tivesse um encontro, eu não teria problemas em deixá-lo de pé, mesmo estando bem nervoso. É um alívio saber que não importa o que aconteça, agora eu sou capaz de dar conta do recado. Agora eu não fico mais ansioso e consigo aproveitar o sexo e me divertir, como deve ser. Obrigado, Moraes. Estas são apenas algumas das quase 20.000 pessoas que já usaram o que aprenderam nesse vídeo para acabar permanentemente com problemas de ereção e ter desempenhos sexuais que jamais imaginaram, simplesmente em 48 horas. Agora, eu vou explicar exatamente como funciona o método que eu descobri em 1 minuto. Mas antes disso, eu sei que você provavelmente está bastante curioso quanto a quem sou eu, como eu sei que isso funciona. Bem, como eu disse, meu nome é Moraes. Eu tenho 56 anos de idade e moro em Curitiba, no Paraná. E há alguns anos atrás, minha esposa cortou meu pênis com uma faca de açougueiro afiada. Aconteceu no 50º aniversário dela, no dia 13 de maio de 2010. Como você talvez possa imaginar, ela não estava nem um pouco feliz com a ideia de fazer 50 anos e estava deprimida por causa disso nos últimos meses. Eu odiava vê-la tão infeliz, então eu poupei meu salário de meses para comprar para ela um par de brincos de ouro, que eu esperava que pudessem fazê-la se sentir melhor. Originalmente, meu plano era dar esses brincos a ela quando a levasse para jantar fora naquela noite. Mas ao longo do meu dia de trabalho, fiquei mais e mais ansioso para lhe dar o presente que havia sido tão caro e para ver seu sorriso. Então, por volta das 2h30 da tarde, eu saí do trabalho e fui para casa para fazer uma surpresa. Eu estacionei o carro na rua para que ela não ouvisse o barulho e soubesse que eu estava em casa. Daí, quieto, como um ratinho, entrei pela porta dos fundos, passei pela sala de jantar, rumo à cozinha, mas algo estava errado. Da cozinha, eu ouvi minha esposa soluçando. Me assustei e fiquei parado por um momento. E aí, eu a ouvi dizer as palavras que me machucaram mais que qualquer coisa em minha vida, quer fisicamente, quer emocionalmente. Ela estava ao telefone com sua melhor amiga, a Marlene, e estava falando sobre mim. Claro que eu o amo, ela disse. Nós somos casados há 28 anos. Não é uma questão de amar, é outra questão que me deixa muito insatisfeita. Ele simplesmente não faz mais do jeito que fazia, entende? Ele raramente quer transar, e eu acho que é porque ele tem medo de não conseguir uma ereção na hora H. Eu não sei se é porque ele não se sente mais atraído por mim, ou o que mais poderia ser. Me faz sentir feia e indesejada. E agora eu não quero nem mais tentar transar com ele. Mas talvez não seja eu. Ele está ficando velho. Eu acho que parte disso é que ele não é mais o homem que costumava ser. Eu acho que é algo que eu preciso aprender a lidar. É fato que serei insatisfeita e frustrada sexualmente pelo resto da minha vida. É claro, é desagradável. Porque lá no fundo eu sei que ainda sou atraente. Para ser sincera, outros homens me abordam, me dão cantadas o tempo todo. Obviamente eu nunca faço nada, mas não posso dizer que não gosto da atenção. E até mais que isso. Não posso evitar de imaginar como seria com um homem de verdade que tenha pegada na cama. Um homem que não precisasse se preocupar se vai ter ereção para início de conversa. Um homem que pudesse realmente me satisfazer ao invés do Moraes. Eu me senti como se ela tivesse cortado minha masculinidade. Foi uma dor indescritível. Devagar, eu fui me retirando, entrei em meu carro e dirigi para o shopping center mais próximo. E fiquei sentado no estacionamento por mais de 2 horas, com lágrimas nos olhos, me esforçando para respirar. Ouvi-la falar daquela forma foi chocante. Mas quanto mais eu pensava e quanto mais honesto eu era comigo mesmo, mais eu percebia que não devia ter ficado surpreso. O que ela estava dizendo era verdade. Eu estava cada vez mais com dificuldades em obter e manter uma ereção com o passar dos últimos anos. Os comprimidos que eu usava ajudavam, mas eram acompanhados de tantos inconvenientes. Para começar, eram incrivelmente caros.
Eu estava pagando R$ 18 ou mais por dose, que equivalia a centenas de reais por mês e milhares de reais por ano. Dinheiro extra que eu não tinha para gastar assim. Sem mencionar a vergonha de comprar esses comprimidos, ou o fato de que eles me davam náusea, aumentavam minha pressão e outros efeitos colaterais. Eu sentia que eu devia me forçar a fazer sexo com a minha esposa ou evitar o sexo completamente. E uma vez que minha confiança estava tão abalada, eu fiquei com mais e mais receio de ter relações íntimas. Eu não queria usar comprimidos, mas parecia que a parte mais importante do meu corpo não funcionaria sem eles. O que me levou ambos, minha esposa e eu, a nos sentirmos extremamente insatisfeitos. Agora, eu devo mencionar rapidamente que não foi sempre assim. Nos meus 20 e poucos anos, eu era bastante conhecido por meu vigor e vitalidade. Eu durava a noite inteira, e ambas as mulheres com que estive antes de me casar, e minha esposa depois, comentavam o quanto adoravam ter relações íntimas comigo. Eu não sei quanto a você, mas, para mim, transar diariamente ou 2 vezes ao dia, ser capaz de durar o tempo todo que quiser e dar à minha esposa, minha mulher, muitos orgasmos múltiplos, foi sempre um enorme orgulho. O que diabos aconteceu? Como fui de um atleta na cama a um completo panaca? Foi apenas o envelhecimento? Havia algo errado comigo? Eu realmente não sabia. E foi por isso que, após ouvir minha esposa ao telefone, eu tomei a desesperada decisão de usar cada momento acordado do meu tempo procurando por uma solução para o meu problema de ereção. Estudando como drogas como Viagra e outros comprimidos contra problemas de ereção realmente funcionavam e explorando alguma possibilidade alternativa que não me deixasse enjoado, com pressão alta e sem dinheiro. Eu fiz toda essa pesquisa em segredo total, chegando em casa por volta das 5h30 da tarde e me trancando no escritório até depois da meia-noite. E durante esse tempo, meu relacionamento com minha esposa sofreu ainda mais. Ela não sabia o que eu estava fazendo, e mesmo eu inventando todo tipo de desculpas e mentiras, ela estava ficando com mais e mais medo de eu estar me escondendo dela por não a amar mais. O melhor que eu podia fazer era tentar deixá-la segura e continuar. Eu dizia para mim mesmo que se eu descobrisse algo, um jeito natural de resolver meus problemas de ereção, tudo teria valido a pena. Porque não importa o que as pessoas digam, você já sabe que o sexo é um componente vital do seu relacionamento em qualquer idade. É o que une você e sua amada. Fortalece seu relacionamento e a deixa saber que você é tão louco por ela agora como era no primeiro dia em que a chamou para sair. Bom, no começo minha pesquisa andou extremamente devagar e muitas fontes não levavam a nada. Eu dei uma olhada nas terapias de reposição hormonal e percebi que eram praticamente inúteis quando se tratava de problemas de ereção. Isso porque, apesar do que se ouve no rádio, na TV ou do que o seu médico diz, de acordo com o Departamento de Urologia da Universidade de Colômbia, apenas 5% de todos os casos de problema de ereção vêm de baixos níveis de testosterona. Além disso, mesmo se eu estivesse na pequena percentagem de pessoas que seriam ajudadas pelas injeções de hormônios ou terapias hormonais, eu teria que pagar aproximadamente R$ 600 por cada injeção, mais de R$ 6.000 num ciclo completo de tratamento. E isso sem levar em consideração o fato de que os cientistas estão cada vez mais ligando as injeções de hormônio ao câncer de próstata e aos ataques de coração, levando a Anvisa, inclusive, a considerar proibir no Brasil. Claro, eu dei uma olhada nos remédios famosos para problemas de ereção como Viagra, Cialis e Levitra, juntamente com uma dúzia de outros menos conhecidos. Além do fato de serem todos incrivelmente caros, e eu já havia experimentado alguns dos efeitos colaterais menos graves de usar essas medicações no passado, havia tantos outros efeitos colaterais severos e de risco de vida associados a essas drogas que usá-las me aterrorizava. Dê uma olhada você mesmo. Convulsão, perda de audição, vômito, edema ocular, ataque cardíaco, câncer de próstata, palpitação, anemia, inflamação do intestino grosso, hemorragia ocular, dependência química, perda de audição, enjoo, depressão, enfraquecimento muscular, arritmia cardíaca, falta de ar, infarto do miocárdio, dor de estômago, dor de cabeça. Essa é apenas uma lista parcial de todos os efeitos colaterais. Eu também dei uma olhada em exercícios, porque sempre li que a atividade aeróbica é importante para a circulação sanguínea, mas a ligação entre exercícios e a habilidade de obter e manter ereções à vontade não existe. Eu quero dizer, pense, não há definitivamente nenhum exercício especificamente desenvolvido para ajudar no combate do problema de ereção, certo?
Portanto, frequentar uma academia poderia fazer bem no geral, mas definitivamente não iria fornecer a solução que eu estava procurando. Ao final do meu primeiro mês de pesquisa, eu estava extremamente desanimado e pensando em desistir. Eu comecei a pensar que talvez eu estivesse destinado a viver o resto da minha vida frustrado sexualmente, que talvez eu devesse aceitar o fato de que minha mulher poderia me deixar ou ter um caso. Nos meus momentos mais depressivos, eu pensei que deveria até mesmo dizer a ela que me traísse, mas que ao menos não fosse tão chocante quanto ela o fizesse. Mas então me lembrei da conversa ao telefone que havia ouvido, como ela chorou, como ela sentia como se eu não fosse um homem de verdade, como eu me sentia humilhado. Eu sabia que eu devia fazer absolutamente tudo em meu poder para recuperar minha vitalidade, reconquistar minha autoestima e salvar meu casamento, tanto por minha mulher quanto por mim. Então, eu comecei a cavar mais e mais fundo. E graças a Deus que eu fiz, porque mesmo que eu não soubesse, naquele momento, a descoberta pela qual eu estava rezando estava bem próxima. Algo que finalmente me daria a habilidade de alcançar potentes e duradouras ereções sempre que necessário. E tal descoberta ajudou desde então mais de 18 mil pessoas a experimentar exatamente os mesmos incríveis resultados. Então, primeiramente, deixe-me contar rapidamente como se deu essa revelação. Após um primeiro mês frustrante de estudo sobre os medicamentos contra problemas de ereção, tratamentos de reposição hormonal, programas de exercício e até mesmo os medicamentos de extratos de venda livre, como Extenze e Vitalmale, eu decidi que precisava voltar ao básico e gastar menos tempo pesquisando sobre os tratamentos para problemas de ereção e mais tempo pesquisando sobre o que realmente causa nossos problemas de ereção. Daí, comecei a estudar tudo sobre biologia e anatomia, de livros-texto a artigos acadêmicos, artigos de medicina e estudos publicados. E foi aí que as coisas começaram a fazer sentido para mim. Entenda, eu percebi que apesar do que a grande indústria farmacêutica diz e outros fabricantes de suplemento querem que você pense, problemas de ereção não é um grande mistério. É, na verdade, bem simples e eu vou te dizer por quê nesse momento. Primeiramente, sem ser muito professor de ensino fundamental, vamos dar uma olhada em como uma ereção realmente acontece. Vamos chamar os próximos 10 segundos de ereção 101 e lá vamos nós. 1. Seu pênis possui duas cavidades dentro dele e elas são chamadas de corpos cavernosos. 2. Os corpos cavernosos se encontram ao longo do órgão e contêm um labirinto de vasos sanguíneos na forma de espaços cavernosos. 3. Quando os vasos sanguíneos dos corpos cavernosos relaxam e se abrem, o sangue rapidamente entra pelas artérias para enchê-los. 4. Esse sangue, então, fica preso sob alta pressão, gerando uma ereção. Fácil, certo? Os vasos sanguíneos em seu pênis relaxam e se abrem. O sangue entra e fica preso em seu pênis e a pressão gera uma ereção. Uma ereção é basicamente isso. Agora, a razão pela qual eu te contei tudo isso é porque você precisa entender como uma ereção funciona, para então ser capaz de entender a biologia por trás do problema de ereção. Vamos dar uma olhada em outra rápida explicação e vamos chamar esse problema de ereção 101. Não se preocupe, essa é ainda mais fácil de entender, eu prometo. Nas vezes em que você está tendo dificuldades para obter uma ereção, manter uma ereção, ou no caso de sua ereção ser um tanto inconsistente e não completa, os vasos em seu pênis não estão relaxando completamente, o que significa que o sangue não consegue entrar no seu pênis e gerar uma ereção. É isso. De verdade, essa é a única causa de praticamente todos os problemas de ereção. Ponto. Não é loucura. Pesquisadores da Universidade de Colômbia e outras universidades americanas já provaram isso. Estudo após estudo. É apenas uma questão de vasos em seu membro não permitirem o fluxo do sangue para dentro. Bom, isso tudo é senso comum, de certa forma, apesar de que, novamente, a indústria multibilionária do problema de ereção gostaria que não fosse. Eles querem que você acredite que as questões de ereção são algo que não pode ser evitado, a menos que você tome seus comprimidos incrivelmente caros e que causam ataques do coração. Mas quanto mais eu comecei a pensar sobre isso, menos fazia sentido para mim por que precisaríamos depender de comprimidos ou medicamentos. Deve existir um meio natural de relaxar esses vasos sanguíneos, pensei comigo mesmo. E com isso, eu comecei a cavar por entre medicamentos antigos de 2000 anos atrás.
Eu fiz uma lista exaustiva de itens estranhos, mas supostamente afrodisíacos, como chifres de veado, Vitória Régia e enguia, e usei a mim mesmo como uma cobaia humana, testando meticulosamente cada opção disponível. Bom, sinto em dizer que a maioria dos medicamentos de ervas antigas que experimentei não pareciam fazer nada além de me deixar ansioso, me fazer suar e me deixar enjoado. Estes incluem tanto as combinações de ervas que você pode comprar nos mercados municipais, quanto os estranhos extratos que você compra em lojas de produtos saudáveis. Eu também tentei alguns exercícios de respiração orientais, meditação, yoga. Esses me relaxaram um pouco, mas certamente não me ajudaram a obter ou manter ereções. Portanto, foi mais um caminho que deu em nada, a medicina oriental antiga e coisas de ervas. Mas, ao invés de desistir, eu mudei meu foco para a biologia moderna. E através do que parecia uma pesquisa sem fim, eu comecei a perceber que haviam literalmente dúzias de enzimas, aminoácidos e outros químicos naturais que estão já dentro de nossos corpos ou que estão contidos em muitos alimentos comuns e suplementos que você pode comprar no supermercado. E isso foi cientificamente comprovado em estudo após estudo, para relaxar os vasos sanguíneos em seu corpo enquanto aumenta o volume de sangue. Tudo isso significava que se eu pudesse encontrar a combinação certa desses blocos de construção biologicamente naturais e descobrir como colocá-los dentro do meu corpo da maneira correta, fazia sentido que eles iriam imediatamente aumentar a minha habilidade de gerar e manter ereções tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Porque lembre-se, tudo que é necessário para ter uma ereção são vasos sanguíneos relaxados, que não permitem um fluxo de sangue para dentro, criando pressão em seu membro. Então, eu escrevi todos esses alimentos e suplementos que pesquisei, os que contêm as diferentes enzimas e aminoácidos, e fui às compras. E já naquela primeira noite eu comecei a testar diferentes combinações de dietas e registrar cada uma delas em um diário. Bem, como você pode imaginar, levou algum tempo. E eu inicialmente experimentei entre 40 e 50 combinações diferentes de alimentos e suplementos, sem nenhum resultado aparente. Mas mesmo que eu não estivesse obtendo os resultados que eu esperava ter, eu continuei tentando, já que fazia muito sentido isso funcionar e eu realmente não tinha mais nenhuma opção. E aí, no dia 20 de agosto de 2010, aconteceu. Eu estava sentado em minha mesa escrevendo a combinação de alimentos e suplementos que eu estava planejando para o dia seguinte, quando eu de repente percebi que estava ficando extremamente duro. Em 1 minuto eu tive uma das maiores, mais inchadas ereções que já tive na vida. Mais forte até mesmo do que quando eu era adolescente. E você vai rir, mas a primeira coisa que eu fiz foi correr para a cozinha e encontrar minha esposa. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo ou o que tinha dado em mim. Mas eu insisti tanto em ir para o quarto, e ela provavelmente estava aliviada de eu estar finalmente tentando ter relações íntimas com ela, que ela não reclamou. E durante a próxima hora, nós tivemos o que foi, de longe, o melhor sexo que tivemos em 20 anos. Eu estava pulsando, sentindo uma ereção completa, e ela podia sentir isso também. E quando acabamos, ela me perguntou o que tinha acontecido, se eu tinha tomado Viagra ou algum outro medicamento. Não, eu disse a ela. Foi quando eu finalmente decidi contar a ela tudo o que eu estava fazendo. Eu contei sobre a conversa que eu tinha escutado, como me humilhou e me fez sentir péssimo, como eu estive tão desesperado para reconquistar minha vitalidade, para que eu pudesse ter relações íntimas com ela novamente e satisfazê-la novamente, e que essa era a razão pela qual eu estava me trancando no escritório toda noite. Bem, primeiro ela ficou com raiva, porque eu não tinha sido honesto com ela. Mas como continuei explicando todos os meus esforços, a sua raiva rapidamente se transformou em compreensão e valorização. E após cerca de 30 minutos de conversa, ela olhou para mim com um sorriso torto e disse: "Tudo bem, vamos testar a sua descoberta de novo." Para ser honesto, eu fiquei um pouco nervoso quando ela disse isso. Porque mesmo eu tendo ficado incrivelmente duro na primeira vez que fizemos amor, eu não tinha a menor certeza de que seria capaz de repetir aquele resultado apenas 30 minutos depois de ter terminado. No momento em que ela me beijou, no entanto, eu fiquei duro novamente. E todo o meu nervosismo saiu rapidamente pela janela. E após outra sessão de sexo naquela noite, e mais 2 na manhã seguinte, eu finalmente saí da cama, retornei ao meu escritório e olhei em meu diário.
Eu tinha que brincar de detetive, porque mesmo que eu tivesse tido resultados incríveis na noite anterior, eu também vinha tentando muitas combinações diferentes e, portanto, eu não tinha certeza exatamente de qual tinha sido a milagrosa que eu estive rezando para aparecer. Finalmente, no entanto, não demorei muito a descobrir. Eu simplesmente repeti aquela que havia usado na noite anterior, fazendo um lanche com os alimentos que contêm os aminoácidos e enzimas que eu desejava e tomando um suplemento fácil de ser encontrado que continha outro importante aminoácido. Na noite seguinte, eu estava jantando com minha esposa e, de repente, obtive outra enorme, potente ereção. Agora eu vou te poupar dos detalhes, mas vamos dizer que pelos próximos 30 dias havia só uma atividade que minha esposa e eu estávamos fazendo em nosso tempo livre. E eu estava continuadamente maravilhado. Animado e impressionado com o fato de que a cada vez que minha esposa e eu queríamos ter relações, eu conseguia obter uma ereção completa e potente em questão de segundos. Além disso, o que foi interessante é que percebi que não era apenas um determinado alimento que estava resolvendo o meu problema de ereção. Eram os aminoácidos, enzimas e proteínas específicos que os alimentos continham. O que significava que, mesmo que eu trocasse algumas coisas e tentasse combinações diferentes desses alimentos e suplementos, os resultados ainda eram incrivelmente consistentes e impressionantes. Para ser sincero, eu, na verdade, comecei a ter essas ereções frequentemente demais. Eu estava ali sentado no trabalho, digitando em meu computador e bum! Eu ficava duro. Então eu tive até mesmo que modificar o plano de alimentos e suplementos que eu estava seguindo e realmente reduzir meu consumo. Isso não foi muito difícil, contudo, eu escrevi meus resultados novamente em meu diário. Meus colegas começaram a se perguntar sobre a minha renovação de energia, porque eu parecia tão feliz o tempo todo, como eu estava mais confiante do que estive por anos. Eles me perguntaram o que estava acontecendo, se eu tinha testado a terapia de reposição hormonal ou algo assim, ou se eu estava malhando. E mesmo que fosse um pouco embaraçoso explicar, eu estava tão orgulhoso da minha descoberta que pensei que se dane e compartilhei meu segredo. Foi engraçado porque praticamente cada um deles quis tentar imediatamente a minha fórmula de ereção por eles mesmos. Então eu escrevi tudo em um guia abrangente, mais fácil de seguir. Eu disse a eles quais aminoácidos, enzimas e proteínas eles precisavam adicionar em suas dietas, e uma lista de alimentos e suplementos que continham cada um deles. Eu dei a eles as instruções de como combinar tudo para uma máxima absorção pelo corpo. Quais tomar com o estômago cheio, quais tomar com o estômago vazio, e até mesmo instruções de como modificar o sistema de acordo com as necessidades pessoais, para que eles não tivessem que se preocupar em andar por aí com uma ereção constante, mas pudessem obter uma sempre que quisessem. Alguns dos meus amigos ficaram duvidando de mim no início, porque parecia fácil demais, mas com certeza, dentro de 48 horas após experimentar a minha fórmula natural de ereção neles mesmos, cada um deles me ligou ou me enviou um e-mail para compartilhar seu choque do quão bem havia funcionado. Meu amigo Marcos estava em prantos, me contando que ele vinha sofrendo com problemas de ereção pelos últimos 8 anos e que ele não podia tomar remédios devido à sua condição cardíaca. Ele me disse o quanto estava infeliz e o quanto seu relacionamento com sua esposa tinha se tornado um inferno na terra, frio e estéril, e como a cura caseira que eu fornecia a ele tinha sido um milagre, oferecendo a ele o melhor sexo de sua vida nas primeiras 12 horas de teste. Outros amigos que diziam que nem mesmo tinham problemas com obter ou manter uma ereção e queriam experimentar apenas por curiosidade, me disseram o quanto ficaram satisfeitos por testarem. Eles disseram que mesmo apesar de já conseguirem ter ereções, eles nunca haviam tido nada sequer parecido com as que eles vinham tendo agora. Ereções que eram tão incrivelmente completas que aumentaram sua energia e seu desejo sexual dramaticamente e os permitiram durar por horas. E quanto mais e mais amigos discretamente compartilhavam comigo, que mais e mais amigos deles e mais pessoas me ligavam e me mandavam e-mails para me agradecer e dizer que isso tinha mudado suas vidas, eu percebi que, apesar do fato de ser um assunto desconfortável para mim, eu precisava levar o que eu descobri para quanto mais homens fosse possível. O que me levou ao motivo pelo qual eu criei esse site e a apresentação que você está assistindo agora. Veja bem, primeiramente eu pensei em vendê-la como uma fórmula natural caseira a uma companhia farmacêutica, ou uma indústria ou um produto de suplemento masculino.
Mas de jeito nenhum a Pfizer ou qualquer outra indústria de medicamentos estaria disposta a compartilhar o que eu descobri com o mundo. Uma vez que eles não queriam resolver o seu problema de ereção, eles querem que você continue comprando seus medicamentos, mas que possam continuar ganhando bilhões com a sua condição humilhante. E porque eu não sabia a quem mais recorrer ou o que poderia fazer para espalhar essa fórmula, eu decidi que minha melhor aposta para compartilhar minha descoberta inovadora era criar esse site e distribuir o método natural que eu tinha usado para o maior número de pessoas possível, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Eu chamo o meu método inovador de turbinando o desempenho sexual. É o único método completamente natural e 100% testado para resolver rápida e permanentemente seu problema de ereção. E ao mesmo tempo lhe devolver a potência e vitalidade que você pensava ter perdido para sempre. Dentro dele, você vai encontrar uma lista completa de diferentes aminoácidos, enzimas e proteínas para serem adicionadas à sua dieta. E você também será informado sobre quais alimentos e suplementos contêm esses elementos biológicos, todos os quais aumentam seu fluxo sanguíneo e relaxam os vasos do seu membro. E será instruído exatamente como e quando combiná-los a cada dia para resultados mais rápidos. O bom é que, por existirem poucos componentes-chave que eu descobri que são efetivos, você tem muitas opções que você pode escolher e utilizar as combinações como desejar, e sem ninguém sequer saber que você está secretamente tratando seu problema de ereção. Dentro do Turbinando Seu Desempenho Sexual, você também vai encontrar detalhes de como modificar o programa às suas necessidades especiais, para que você possa começar a ter ereções muito frequentemente. Ou se você não tem problemas de ereção e desejar apenas aproveitar ereções mais potentes e completas, você possa ajustar facilmente o programa a um nível que seja bom para você. Ele é 100% natural, 100% livre de efeitos colaterais e tem 100% de eficácia comprovada. Tudo que você precisa é cerca de R$ 30 para gastar em itens comuns que você pode comprar no supermercado. E você não apenas já consegue resultados em 24 a 48 horas, mas eles são vitalícios, para sempre. Isso porque, uma vez que aqueles vasos são relaxados repetidamente usando o método, eles começam a permanecer relaxados sem nenhuma ajuda extra. Eu recomendo que você use esse programa de forma prolongada, porque não há razões para não continuar. Vai melhorar o fluxo sanguíneo em seu corpo e é bom para você de qualquer forma. Porém, continuar ou não é completamente opcional. Você pode usar por apenas 14 dias e obter melhores, mais completas e praticamente instantâneas ereções pelo resto da sua vida. Imagine ser capaz de alcançar instantâneas, poderosas ereções quando necessário, sempre que quiser. Nunca se sentir ansioso ou nervoso ao se envolver intimamente com sua amada novamente. Sentir aquela incrível sensação de confiança que vem do fato de você saber que é um homem forte e poderoso. Isso é o que 18.921 outros homens como você já fizeram. Pessoas como o Pablo M., de Recife, que diz: Ei, Moraes, eu estou escrevendo apenas para agradecer por disponibilizar seu método para o público. Eu sei que deve ter sido um pouco vergonhoso colocar seu nome nele, mas, de verdade, você merece uma estátua por ele, cara. Como você foi tão honesto sobre suas dificuldades, eu vou ser bem honesto com as minhas. Antes de conhecer seu site, tinham se passado 3 anos da minha última ereção. Sem brincadeira. Eu tentei medicamentos para problemas de ereção, injeções de hormônios e tudo mais. Meu médico disse que havia algum tipo de bloqueio lá embaixo e que o único jeito de corrigi-lo seria com cirurgia, que custaria 40 mil e o meu plano não iria cobrir. Eu não tenho esse dinheiro e pensei que estaria ferrado, mas isso foi antes de eu descobrir o seu guia. Em 4 dias, eu estava tendo múltiplas ereções por dia, e desde então eu não tive nenhum problema em deixá-lo de pé. Meu médico está maravilhado, mas depois de eu contar o que você fazia, ele disse que fazia muito sentido. Ele disse que, como seu método estava naturalmente relaxando aqueles vasos sanguíneos, estava permitindo o fluxo de sangue novamente. Bom, é isso. Estou escrevendo para dizer a todos que estão considerando seu programa, mas ainda estão hesitando: faça agora. De verdade, é uma das maiores bênçãos da minha vida e serei eternamente grato. Pablo. E Ricardo R., de Salvador, que escreveu para dizer:
Deixe-me começar dizendo, eu nunca sofri de distúrbios de ereção. Eu tenho 60 anos de idade e acho que sempre fui um dos sortudos que podiam dizer que ainda podiam ficar de pé quando chegava a hora. Então, quando um amigo me deu uma cópia do seu guia, eu o testei mais por curiosidade. Mas uau, estou feliz que o fiz. Uma coisa é ter uma ereção normal e outra coisa bem diferente é experimentar uma ereção de quando você está seguindo o seu plano. Quero dizer, era como se eu tivesse uma fonte de energia pulsante lá embaixo. Eu não quero ser grosseiro, mas foi mais completa, firme e mais duradoura do que qualquer outra que eu já tive. Eu também percebi que meu desejo sexual aumentou drasticamente em função disso. E minha namorada tem enlouquecido, constantemente me implorando por mais. Você é o cara, Moraes. Obrigado. Ricardo. Agora, já que notou o quão efetivo é o método turbinando o desempenho sexual e o fato de que ele comprovadamente funcionou para outras 18 mil pessoas, assim como você provavelmente entende por que eu iria inicialmente vender esse guia por R$ 600. Se você pensar bem, esse seria mais ou menos o custo para tomar um mês de Viagra, Cialis ou qualquer outra droga contra problema de ereção que poderia te auxiliar a curto prazo, mas nunca vão realmente resolver seu problema. E eles vêm acompanhados de graves efeitos colaterais, como os que você já viu listados. Eu sei que você faria muito para reconquistar sua vitalidade e para nunca mais sentir ansiedade ou vergonha quando o assunto é obter ou manter ereções novamente. Mas você o faria pelo custo de doenças cardíacas, doenças do sistema nervoso, sangramento dos pulmões, coágulos no cérebro, insuficiência cardíaca, convulsões, diabetes, cegueira ou depressão. Os riscos que você corre por usar essas drogas contra problemas de ereção são incrivelmente altos, tais como seus preços de R$ 12.000 por ano ou mais, especialmente quando comparado a uma solução 100% natural para seu problema de ereção, que requer que você gaste cerca de R$ 30 no supermercado e que é totalmente livre de efeitos colaterais. R$ 600 também é o custo de apenas uma injeção de hormônio, que é um tratamento que pode te ajudar com energia, crescimento muscular e coisas desse tipo, mas que também vai te custar mais de R$ 6.000 no tratamento completo, enquanto te coloca em risco de ataques cardíacos e câncer, e que pode ser proibido pela Anvisa em breve e impossível de usar. Além disso, como mencionei, cientistas na Universidade de Colômbia, uma das escolas mais prestigiadas do mundo, já provaram que menos de 5% dos casos de problemas de ereção estão relacionados com baixos níveis de testosterona. O que significa que mesmo que você tome mais e mais injeções de testosterona pura, sintética, aplicadas em seu corpo, existem grandes chances de elas não funcionarem para você de qualquer maneira. Então, com tudo isso em mente, deveria estar claro porque eu acho que R$ 600 pelo Turbinando o Desempenho Sexual é um valor mais que justo. Mas apesar de eu gostar de ser pago pelo meu trabalho, não se trata apenas de dinheiro nesse caso para mim. Eu lembro de como era ver meu relacionamento se tornar um inferno na Terra, de sentir minha esposa e eu se afastando mais e mais, simplesmente porque não havia nenhum contato físico. E eu ainda lembro do telefonema, da humilhação, a percepção do fato de que ela estava pensando em outros homens porque eu simplesmente não podia satisfazê-la ou ser o homem que ela merecia. Era o sentimento mais terrível do mundo. E algo que nenhum homem que se preze jamais deve passar por isso. E é por isso que eu não poderia de jeito nenhum pedir para você pagar R$ 600 pelo método Turbinando o Desempenho Sexual, nem R$ 500, nem R$ 400, nem metade disso. Eu não vou pedir R$ 200 por esse guia testado que já foi usado por mais de 18 mil homens, assim como você. Se você agir hoje, apenas nas próximas 12 horas, você pode obter o Turbinando o Desempenho Sexual, as listas completas de alimentos, a lista completa de componentes e elementos, o guia para combiná-los, as quantidades de porções diárias e todo o resto, por nada além de um investimento único de R$ 97. Para começar, apenas clique no botão amarelo que você vê abaixo desse vídeo agora mesmo. Sua compra vai ser completamente discreta. Esse botão te transfere para uma página segura que eu criei, que parece com isso, onde você vai colocar suas informações básicas.
E então, logo na próxima página, você vai ter acesso imediato ao programa completo do Turbinando o Desempenho Sexual, as listas, os guias diários e tudo mais. Você pode visualizar o programa inteiro de qualquer computador, smartphone ou tablet, ou baixá-lo, ou até mesmo imprimir quantas cópias quiser para compartilhar discretamente com seus amigos. É todo seu. E você pode começar a usá-lo em menos de 2 minutos a partir de agora. Além disso, para tornar sua decisão ainda menos complicada, eu também vou tirar a mão do próprio bolso e lhe oferecer uma completa garantia de 100% de seu dinheiro de volta em 60 dias. Eis como funciona. Você clica no botão amarelo embaixo desse vídeo, obtém tudo que está incluído nesse guia e comece seu test drive hoje mesmo. Você terá então 2 meses inteiros para avaliar a potência, a resistência e rapidez do programa de geração de ereções que eu criei. Leia todo o programa, siga as simples instruções nele contidas e eu garanto que você ficará maravilhado com o quão imediatas e completas ereções você vai ter e como você consegue obtê-las quando necessário, ao toque mais sutil. E se você não estiver feliz com seu pequeno investimento, por qualquer razão que seja, mesmo se o programa funcionar perfeitamente, mas você ainda estiver tendo um dia ruim, tudo o que você tem que fazer é enviar um e-mail para o endereço que é fornecido no guia, e eu vou imediatamente reembolsar toda a sua compra sem perguntar nada. Então, em outras palavras, eu vou assumir todo o risco aqui, o que significa que você não tem nada a perder. O Turbinando o Desempenho Sexual vai mudar sua vida para sempre. Ele vai curar as questões íntimas com as quais você pode estar sofrendo. Ele vai te dar uma onda de confiança que você não vai acreditar. Ele vai te fazer sentir como um homem completo novamente. Mas se você está pronto para começar, você realmente precisa agir rápido. Eu sei que isso pode parecer bobo, mas minha esposa está um tanto quanto envergonhada pelo fato de tantas pessoas estarem usando o programa no qual eu pus meu nome. E mesmo ela entendendo a quantos homens ele está ajudando e quão bem está fazendo ao mundo, ela me pediu para limitar o número de cópias e distribuir apenas 50.000 cópias. Serei honesto, esse assunto ainda está sendo discutido, mas eu sei que há uma grande verdade no ditado: esposa feliz, vida feliz. E eu não quero bater de frente com ela. O que significa que se você voltar a esse item 1 semana ou 2 e você perceber que essa apresentação foi tirada do ar, eu sinto dizer que não haverá mais nada que eu possa fazer por você. Mas por que você deveria esperar ou adiar esse investimento? Você não corre absolutamente nenhum risco. Seus resultados são garantidos. E você pode resolver totalmente seu problema de ereção em menos de 48 horas a partir de agora. Ao fim, a escolha é sua, mas esse vídeo irá acabar em 15 segundos. Então você precisa agir rápido. Você pode simplesmente sair dessa página e continuar seu dia. Tudo bem, mas se você sofre com problemas de ereção, o que vai mudar em sua vida? Você vai continuar a gastar milhares de reais por ano em medicamentos e drogas que têm centenas de efeitos colaterais escondidos e até mortais. Ou tentar injeções de hormônios que não funcionam para o problema de ereção e custam mais de 6.000 reais por tratamento. Ou você vai simplesmente continuar sofrendo, se sentindo frustrado e continuar vendo sua vida amorosa se deteriorar. Porque eu sinto muito, eu não estou tentando ser duro aqui, mas essa é apenas a realidade por trás de todas essas decisões, que as tornam nem mesmo opções reais. Experimente o Turbinando o Desempenho Sexual agora mesmo, sem risco algum. Dentro de 48 horas, você vai obter as mais fortes e completas ereções para o resto da vida sempre que quiser, e sem nenhuma droga, erva oriental estranha ou tratamentos fajutos com hormônios. A escolha é sua, mas você já sabe o que precisa fazer. Então, clique no botão amarelo embaixo dessa apresentação agora mesmo. Receba seu test drive gratuito. E eu vou te ver do outro lado. Por Moraes, obrigado por ouvir minha apresentação. Ainda aqui? Não tem problema, eu entendo perfeitamente. Muitas pessoas têm perguntas após assistir a essa apresentação, especialmente por acharem tão chocante o fato de poderem resolver seus problemas de ereção sem nenhuma droga ou medicação sequer. Para ajudar a clarear as coisas para você, o que vou fazer agora é ir em frente e resolver algumas das perguntas mais comuns que recebo sobre o Turbinando o Desempenho Sexual. 1.
Como exatamente esse programa funciona mesmo? Bem, como eu mencionei, todo o segredo de obter e manter uma ereção está nos vasos sanguíneos de seu pênis estarem relaxados. Quando isso acontece, o sangue flui para dentro, enche suas cavidades e você fica duro. Quando você tem problema de ereção, no entanto, esses vasos não estão relaxando como deveriam e, como resultado, o sangue não consegue passar. E ou você tem ereções fracas e menos firmes, ou você não consegue nem mesmo ter uma ereção. Na verdade, existem diversas enzimas, aminoácidos, proteínas e outros químicos orgânicos que são encontrados em vários tipos de alimentos e suplementos comuns, que estão disponíveis no supermercado por cerca de R$ 30 e que vão naturalmente relaxar os vasos de seu membro e permitir o fluxo do sangue para dentro. Uma vez que isso acontece, sua DE desaparece e você consegue obter ereções sempre que quiser, quase como se você fosse adolescente novamente. 2. O que está incluído no programa do Turbinando o Desempenho Sexual exatamente? Dentro do Turbinando o Desempenho Sexual, você vai obter uma lista detalhada das diferentes enzimas, aminoácidos, proteínas e outros compostos químicos feitos para ajudar com seu problema. Mais importante, você ainda terá inúmeros alimentos e suplementos comuns que os contêm, e eu vou lhe mostrar como combinar tudo para obter os resultados que você deseja rapidamente. Você também vai encontrar como modificar o programa inteiro para um nível que seja ideal para você. Isso é importante porque muitos homens acham que após seguir esse guia por alguns dias, eles têm ereções muito frequentemente e eles precisam se acalmar um pouco. Então eu vou lhe mostrar o que fazer se isso acontecer, para que você tenha o nível perfeito de excitação em todos os momentos. 3. Quanto tempo normalmente leva para eu obter os resultados? Geralmente, você vai perceber sua primeira ereção potente dentro de 24 a 48 horas de início do programa. Depois disso, você vai notar que você é capaz de ficar duro quando necessário e que essas ereções vão durar o quanto você quiser que elas durem. 4. Mais uma vez, quais são os termos de garantia já mencionados? Simples. Compre o Turbinando o Desempenho Sexual hoje, clicando no botão amarelo que você vê abaixo desta tela. Você vai ter as listas de alimentos, os guias de combinar tudo, as porções diárias e tudo mais que já mencionei. Então, você terá 60 dias completos para testar o programa sem absolutamente nenhum risco. E se por qualquer razão ele não funcionar de modo como eu disse que iria, ou você simplesmente mudar de ideia por qualquer motivo que seja, você apenas me manda um e-mail e eu te reembolso o valor total do investimento sem nenhuma pergunta. Então, você não tem nada a perder aqui. 5. Tudo bem, estou dentro. Como eu começo? Fácil. Apenas clique no botão amarelo que está embaixo desse vídeo. Então, em 2 minutos, você vai ter acesso ao programa completo. Você vai ser capaz de ver tudo do seu computador, seu smartphone ou tablet. Você também vai poder baixar tudo em seu computador ou imprimir cópias e oferecer aos seus amigos. 6. Mais alguma coisa que eu preciso saber? Uma última coisa que eu gosto de mencionar para as pessoas que estão considerando testar o Turbinando o Desempenho Sexual e o quão discreto ele é. Pense, ao invés de ficar na fila do caixa da farmácia para comprar seus medicamentos contra problemas de ereção, ou de sua esposa saber que você está tomando esses comprimidos e te julgar, você simplesmente adiciona alguns itens comuns à sua dieta do modo específico como eu explico no guia e você tem resultados fortes e provados para o resto da sua vida. Clique no botão abaixo agora e acesse Turbinando o Desempenho Sexual nos próximos segundos. Eu mal posso esperar para ouvir a sua história de sucesso. Vamos lá, clique aí.